Nutri, como saber se eu tenho disbiose intestinal? Ultimamente tem se estudado muito a fundo a relação do intestino com todo o nosso organismo. E muito se fala desse termo disbiose. Tá, Nutri, mas como que eu vou saber se eu tenho disbiose? Eu preciso te dizer que o seu corpo, ele se comunica com você diariamente. E ele tem uma forma única de mostrar que as coisas não estão indo bem. E isso está diretamente ligado aos sinais e os sintomas. O que seria sinal e sintoma, Nutri? Sintoma é tudo aquilo que você fala que você tem, mas que o avaliador ele não consegue identificar. Então, por exemplo, o sintoma é eu tenho dor de cabeça. Eu, como nutricionista, você vai relatar que você tem dor de cabeça, mas eu não consigo mensurar, eu não consigo ver, não é palpável para mim esse sintoma. Então, é tudo aquilo que você sente e que o avaliador não consegue identificar. E sinal é tudo aquilo que o seu corpo relata e que o avaliador consegue perceber. Então, se você tem dermatite atópica, se você está tendo pano branco, se você tem fungo na unha, se você tem aumento de histamina pela pele, coceira, vermelhidão. Então, isso, na verdade, é um sinal que o seu corpo está dando que algo não vai bem. Então, quando a gente fala de disbiose, a gente fala muito sobre sinais e sintomas. E eu vou listar aqui para vocês uma lista que eu entrego, um questionário que eu faço para os meus pacientes de pré-consulta, que eles acabam clicando caso ele tenha esses sintomas, para que eu consiga, ao paciente vir na consulta, eu já consegui identificar se esse paciente pode ter disbiose ou não. E a lista é a seguinte: se você sente um ou vários desses sintomas abaixo, pode ser que você venha a ter um quadro de disbiose. Então, se você sente azia, distensão abdominal, refluxo, gases, náuseas, unhas fracas e quebradiças, tontura, fadiga, dores articulares, halitose, que seria mau hálito, dermatite ou urticária, insônia, constipação, diarreia, sonolência, queda de cabelo, a lista é muito extensa, né? E muitos pacientes têm apenas um ou dois sintomas, mas muitos pacientes acabam vindo em consultório quase gabaritando essa lista. Por quê? Porque o intestino ele tem uma ligação muito direta com todo o nosso organismo. E nos próximos vídeos você vai conseguir perceber o impacto dessa microbiota intestinal, né? Através dela na nossa imunidade, né? Na nossa absorção, na nossa metabolização dos nutrientes e a ligação também dessa microbiota intestinal com órgãos distantes do intestino. Então, nos próximos vídeos você vai conferir e aprofundar melhor esse assunto. Mas, se tratando de sinais e sintomas, além dessa parte de sinais e sintomas, a gente tem também alguns exames em consultório que a gente consegue também identificar que algo não está indo muito bem. Então, a relação leucócitos e linfócitos, ele indica um processo inflamatório em atividade, então isso pode ter ligação muito direta com a disbiose. Deficiências de vitamina B12, a B12 ela pode estar baixa em pacientes vegetarianos e também em pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica, mas no paciente que é onívoro, que come carne bovina, ele tem uma B12 baixa, sem ter o uso, por exemplo, da metformina, que é um dos medicamentos que pode baixar os níveis séricos de B12, se ele não é nenhum desses pacientes, nem passou pela cirurgia bariátrica, nem faz o uso contínuo de metformina, possivelmente esse paciente onívoro, ele tem um consumo muito baixo de proteína animal na alimentação ou, de fato, ele pode ter disbiose. Aumento de marcadores inflamatórios como a PCR, a homocisteína, que são marcadores de inflamação, mas eles podem estar diretamente ligados, né, de fato, ao processo disbiótico pela inflamação de baixo grau estar em atividade. Pacientes com aumento de ácido úrico, ferritina elevada, né, paciente com uma sequência de vitaminas e minerais em níveis muito baixos, pacientes que passam por anemia ferropriva, enfim, então a gama de exames são muito amplas. Então a gente consegue, através da parte da sintomatologia clínica,
identificar um paciente que passa por um processo disbiótico, mas também os exames laboratoriais ajudam o profissional a conseguir entender de fato, né, o grau dessa disbiose. E também tem o teste Indican que a gente pode solicitar, que é feito através da urina, que ele pode identificar se existe um processo disbiótico ali em atividade, apesar de não ser um exame de padrão ouro, mas ele é um exame que pode, na nossa prática clínica também, deixar muito claro o quadro de disbiose. Então é isso, se você sente muitos desses sintomas, né, tem uma alteração ali no padrão evacuatório, então uma mistura de constipação com diarreia ou constipação constante, onde você precisa estar tomando uso de laxantes, isso não é saudável. O seu corpo tem falado com você e eu preciso te perguntar, você tem ouvido os sinais e os sintomas do seu corpo? Depois desse vídeo, olhe para esses sintomas com muito amor, com muito carinho e olhe para o seu intestino, ele é um órgão muito importante e tem uma ligação muito direta com todo o nosso organismo. Nos próximos vídeos vocês vão ficar ligadinho como a gente vai aprofundar essa ligação do nosso intestino para o intestino e também para todos os órgãos. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, compartilhe e eu te aguardo nos próximos vídeos. Um grande beijo da Nutri.